E eu gosto de falar isso junto com a doutora Rejane, que está aqui comigo hoje. Bom dia. Bom dia, Cleide. Feliz segunda-feira, feliz semana. Olha que cenário bacana, cheio de atrativos aqui, homenageando as crianças. Feliz Dia das Crianças para todas as crianças e para toda criança interna que existe dentro da gente. E que a gente não deixa ela sumir nunca. Por favor, porque senão a gente perde espontaneidade e a vida fica muito chata. É verdade. Existe jeito certo de criar um filho? Muitos pais criam 1000 expectativas para os filhos, sufocando-os, enquanto outros parecem deixar a criançada de escanteio. De toda forma, os extremos nunca fazem bem para uma boa relação e podem gerar consequências para os pequenos. Para conversar sobre isso, então, está aqui a doutora Rejane. E eu começo pelo seguinte: a maioria dos pais de hoje recebeu uma educação muito diferente da que promove hoje com seus filhos. É mais fácil ser pai e mãe hoje do que antigamente? Olha só, será que dá para a gente colocar em parâmetro de comparação? Eu acho muito difícil no sentido de pensar o que é mais fácil, o que é mais difícil. Agora, com certeza, são estilos muito diferentes, porque o mundo mudou. A relação entre pais e filhos está bem diferente do que era antigamente. Eu não sei se para melhor ou para pior, mas o que é importante a gente ressaltar é que, por exemplo, a posição de hierarquia antigamente era uma hierarquia muito vertical. Necessariamente pai e mãe mandavam e filhos obedeciam. Hoje existe hierarquia, mas a relação está muito mais horizontalizada. Hoje em dia tem muito mais aproximação, escuta, tem criança trazendo novidade para pai e mãe, tem criança ensinando pai e mãe como é que mexe em alguma coisa ali de computador, de celular. Então antes tinha uma concepção de que os detentores do conhecimento e do poder eram os pais e a criança só recebia. E a gente tem uma concepção hoje atual de que existe muito mais troca. Então, por um lado, eu vejo isso como um aspecto muito positivo. Mas o ser humano, tudo aquilo que é novo, a gente ainda precisa de um tempo para saber lidar com aquilo. E aí, o que tem acontecido? Pai e mãe estão muitas vezes perdendo a dimensão da sua autoridade sobre os filhos. E aí a gente vê casos, né, de uma dificuldade de ter um comando, quem é que comanda em tal situação. Pai e mãe muitas vezes discutindo no mesmo patamar que a criança, ou seja, a criança interna do pai e da mãe vem à tona e está conversando ali em pé de igualdade, esquecendo quem é o adulto da relação naquele momento. Então, é com certeza uma dinâmica bem diferente do que já foi lá atrás. Eu quero que na minha casa tenha hierarquia e nunca democracia? Seria isso? Eu não sei se a gente poderia pensar em extremos, mas falando até nessa palavra de democracia, existe uma autora, uma pesquisadora psicóloga norte-americana que ela trouxe pra gente 4 tipos de estilos parentais. Estilo parental é o jeito que o pai e a mãe ou quem exerce papel de cuidado, não precisa ser só essa referência biológica, pode ser os avós, pessoas próximas e tal. Então, 4 estilos de fazer essa vinculação com a criança e transmitir para ela aprendizagem. Uma possibilidade seriam pais negligentes. Esse eu acho talvez um dos mais penosos, porque são pais com muita dificuldade de verdadeiramente assumir o papel de pai e mãe e acabam não fortalecendo o vínculo, distanciando-se dos seus filhos. Então, o que o filho faz ou deixa de fazer, ele deixa para o mundo cuidar, ao invés de assumir para si essa demanda. Existem pais muito autoritários. Nesse caso, são pais que fazem questão de que o seu ponto de vista é o que seja sempre atendido. Então, de uma maneira muito inflexível. E, na maioria das vezes, eles vão atrás de uma educação através do medo. E o que é pior,
Às vezes eles tentam impor o não para a criança, não em cima do comportamento dela, mas generalizando ela. Vou dar um exemplo concreto. Ao invés de falar, você fez essa ação errada, eles falam de uma maneira generalizada. Então, você não estudou para a prova na hora que deveria. Dá uma bronca na criança dizendo, você não é bom o suficiente, você é burro, você não dá conta de aprender. Então, ao invés de trazer uma pontuação em cima de um comportamento, eles tendem a generalizar e acabam trazendo muitos traumas na formação dessa criança. Então, tem a negligência, tem o autoritarismo, tem a outra ponta, que são estilos parentais permissivos. Aí também, olha a falta de contorno. Aí a criança é que passa a mandar no pedaço. Então, são pais que não se colocam. Tudo bem, a gente tem que deixar a criança ter a espontaneidade dela, tem que dosar as cobranças, mas a gente tem que entender que faz parte dessa fase da vida ter dimensão de limite, de não, de saber lidar com as frustrações, de driblar ali com a resiliência. Como é que eu desenvolvo essas características na criança se na fase que ela está precisando deste contorno, eu não ofereço isso para ela? E aí são aquelas crianças que perdem a noção de limite e ficam muito mimadas, muito ríspidas, muito agressivas, tudo tem que ser do jeito que elas querem. Na hora que elas saem da casa e vão para a cultura, na escola, vão dar um trabalho danado. E aí, por último, Cleide, é a parte dos pais democráticos, que seria o alvo que a gente tenta atingir, que é saber negociar regras, respeitar a criança, dar o tempo dela, entender que criança compreende o mundo gradativamente, ser parceiro da criança para que ela consiga desenvolver melhor o seu comportamento. Rejane, eu estou pensando aqui num exemplo, não sei se vai ficar muito claro, mas eu vou falar sobre esse exemplo. Eu quero construir uma casa que tenha 2 andares, um sobrado. E quando eu fiz a fundação, depois eu fiz a parte de baixo, bem estruturada e tal. Só que quando chegou para fazer o 2º andar, o dinheiro acabou. Mas tudo foi muito bem estruturado. Aí eu vou deixar um tempo para depois eu construir a parte de cima. Quando eu educo um filho, eu tô querendo que... Eu tô tentando passar para ele os valores e passei os valores. Só que ele chega numa idade de 15 anos que ele se rebela. Aí eu penso, nossa, eu fiz tudo errado. Essa construção, essa criança absorveu alguma coisa? Eu posso ficar tranquila ou eu fiz tudo errado? Olha, adorei a pergunta, porque de fato é isso que angustia a gente hoje em dia. Porque nós não temos a menor garantia de para onde vão as escolhas dos nossos filhos. Eu não sei. Agora, o que compete a mim? Tentar transmitir para os meus filhos o meu melhor, os meus valores verdadeiros. Não adianta também, porque a criança detecta a gente muito bem, não adianta eu transmitir para os meus filhos uma narrativa verbal idealizadora, tem que ser disso e tal, daquele jeito, e não ter esse comportamento no meu dia a dia. Eles vão perceber. Agora, se eu transmito para eles valores que eu julgue que sejam valores necessários, é o que eu posso ofertar. São as sementes que eu vou lançar nesse terreno que eu torço muito para que evolua da melhor forma. Agora, sempre tendo dimensão de que a formação do ser humano é importantíssimo, a base, a estrutura que a família oferece, mas ainda o ser humano vai ter inúmeras oportunidades de conhecimento, de escolha. E lembrar que aquele filho que escolhe alguma coisa diferente do que é o meu ponto de vista, não necessariamente a escolha dele é ruim. Então, a gente tem que ter essa noção. Cada vez mais, gente, nós não sabemos nem quais serão as próximas profissões do futuro. Então, como é que eu venho com aquele discurso? Olha, se você quer se dar bem na vida, você tem que fazer direito, engenharia e medicina, senão não vai dar certo. Como que eu vou propor um discurso tão fechado se o mundo profissional é tão plural? Agora, o que eu posso transmitir para os meus filhos? Por favor, seja empenhado na vida, se dedique ao seu trabalho, ame o que você faz, faça com alegria, faça com prazer, porque qual vai ser a profissão dele, compete a ele escolher e não a mim.
O elogio, ele é importante? Muito. E aí tem outro dado muito legal. A gente tem o costume de pontuar muito mais a crítica, o defeito, do que trazer esse elogio à tona. E vamos lá. Como é bom a gente se apropriar das nossas características e aquelas que a gente tem tão intimamente assim. Isso aqui é muito eu. Eu vou pegar você, Cleide, como exemplo. Todos os dias você abre aqui esse programa, cheia de entusiasmo, de alegria. Aí no início de hoje você falou, olha, porque a criança que tem em mim, ela é vibrante, eu não vou deixar essa criança morrer. Olha que legal, deixar ter a vida com alegria, com sorriso, isso é tão seu. E pode ter tido momentos na sua vida em que esse comportamento foi aplaudido, mas pode ter tido momentos na sua vida que esse comportamento foi, inclusive, vaiado, foi criticado. Então, ainda bem que você conseguiu trazer um contorno e deixar isso prevalecer. Já imaginou quantas e quantas crianças não são reforçadas, não são elogiadas nas potências que ela tem? E aí aquilo ali vai murchando, ela vai dando pouca vazão àquilo e vai perdendo o brilho e vai tentando ser alguém que lá no fundo não condiz muito com ela. Olha, essa é uma situação bem complicada, essa coisa de elogiar e de criticar, né? Porque a crítica, ela, principalmente quando vem de mãe, né? Ela fica muito pesada. E você disse uma coisa assim bem preocupante, porque vai murchando. Vai murchando, e aquilo que poderia ser uma profissão ou colocado na vida dela como uma coisa positiva, fica em segundo plano. E eu queria trazer um alerta para os pais, porque muitas vezes a gente, mesmo já tendo, todo adulto um dia foi uma criança que também recebeu um estilo de formação, de criação. Aí a gente, às vezes, até se liberta de muitos modelos que a gente teve que não foram legais, mas a gente acaba ainda, talvez de uma maneira até inconsciente, levando para a educação dos nossos filhos aquele jeitão de educação que a gente recebeu. Então, por exemplo, se eu passei por uma educação muito autoritária, eu já até consegui me ajudar a libertar desses traumas. Mas na hora que eu sou mãe, que eu sou pai, eu tenho uma tendência a ser ali autoritário de novo. Ou seja, se o meu filho não cumpre com uma jornada que eu cumpri, eu desacredito que ele vai ser capaz. E é tão comum pai e mãe se projetar nos filhos, né? A gente faz isso o tempo inteiro. Então, como é bom a gente se conhecer, ter dimensão de quem a gente é, entender que o filho é outro ser humano, que ele não precisa passar pelas mesmas estratégias que eu, ele pode desenvolver a deles. Agora, o que compete a mim é realmente orientar, conversar, driblar, mas também apostar minhas fichas de que ele vai dar conta do recado da vida dele. Meu filho não teve quase nada, ele tem tudo que eu não tive. Ai, meu filho, eu estudei numa escola pública, agora eu dou uma escola melhor para meu filho. Meu filho não teve isso, agora tudo de melhor para meu filho. Essa enxurrada de tudo melhor para o filho, isso ajuda? Aí, olha só como que você descreveu. Eu não tive, então, meu filho, eu não tive... Ou seja, eu tô falando do filho ou eu tô falando de mim? Tô falando de mim. Essa que é a questão. Fazer pelo filho, a gente se esforça para atender e oferecer dentro do possível. Agora, cuidado, porque se eu estou ainda muito mal resolvida com aquilo que eu não consegui ter, com aquilo que eu não alcancei, eu olho para o meu filho e não vejo o meu filho no contexto dele. Eu vejo a mim. E aí que embanana tudo. Aí que é o que a gente chama de relação simbiótica. Então, esses extremos, às vezes tem pai e mãe também que vai para o extremo da superproteção. Não pode, não, o mundo tá perigoso, não vai lá. E vai poupando, e aquela criança não sabe experimentar, não sabe se arriscar, não sabe ter curiosidade do tanto que ela foi podada. Cuidado! Então, vamos ter muita clareza, nós pais, né, de como que a gente faz as pazes com a criança interna que a gente tem para dar conta de olhar para os nossos filhos com um pouco mais de ponderação e evitar esses extremos de dar tudo, de tudo pode, que o meu filho vai ser assim. Outra coisa que eu acho muito legal, é muito gostoso nutrir relação amiga com os seus filhos, mas a nossa posição ainda é de pai e mãe.
Não precisa a gente ser o melhor amigo do filho naquele sentido. Eu tenho que ocupar aquele lugar de total liberdade, total cumplicidade, total, até chegar ao ponto que eu saio da referência de pai e mãe e vou ser ali o melhor amigo. Por quê? Pra quê? É tão bom ser pai e mãe, faz parte a gente exercer essa tarefa dentro da gente, então que a gente possa fazer esse cultivo e sendo verdadeiros com os nossos filhos. Não adianta eu falar para o meu filho, para minha filha, você tem que fazer assim assado, e ele olha para mim e vê que o meu comportamento é bem diferente daquilo que eu falo. Não vai adiantar. Então se você quiser que seu filho coma bastante verduras, legumes e frutas, como você também. Para de comer arroz, feijão e carne. Cleide, muito obrigada. Eu escuto muito em consultório, muito assim, eu sempre pergunto o que mais você quer para os seus filhos, e é muito frequente a resposta ser que eles sejam felizes. Então, papai e mamãe, o que eu desejo nesse Dia das Crianças são pais felizes, para que esse modelo de felicidade verdadeira ressoe nos seus filhos. É isso aí. Obrigada, Rejane.